deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. E o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando mais uma noite abençoada com a nossa live Está na Bíblia. Hoje, dia 8/10/2018, o nosso 32º programa, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. E para nós, como de sempre, é uma alegria, é uma satisfação muito grande poder estarmos junto com vocês aqui. E nós vamos juntinhos até as 22h30 com mais uma live Está na Bíblia. E como de sempre, está conosco nosso querido pastor, nosso mestre, Carlos Alberto Rodrigues. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, boa noite, pastora Dilson, boa noite os irmãos que estão aqui conosco na técnica e na retaguarda, e boa noite também aos nossos amados, né, que já estão aí conectados, né, e também a nossa saudação àqueles que posteriormente, né, também estarão ouvindo esta live, né, porque vai ficar aí gravado. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe, né, que a graça de Deus possa estar sendo assim manifestada mais uma vez, né, aqui através desse programa. Esperamos assim compartilhar um pouco do conhecimento, né, esse nosso culto, né, 2 horas, não é, pastora Dilson, de culto, 1h30 de culto, né, em louvor, em honra ao nosso Deus, pela graça manifestada em Jesus Cristo, na direção do seu santo e bendito Espírito que mora em nós. Assim esperamos de alguma forma exortar, consolar e edificar a cada um de vocês. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe aí onde você está, permaneça conosco. Vamos até as 10h30, né? 10h35 mais ou menos, permaneça conosco. Que Deus seja com vocês, que Deus continue trazendo luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jeremias, né, pastora Dilson, ele diz em 9, versos 23 e 24, ele diz assim que o sábio não deve gloriar-se na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, e saber, né, que eu sou o Senhor e que eu faço justiça e juízo na terra, e é destas coisas que eu me agrado. Então nós estamos aqui num culto ao conhecimento de Deus. Afinal de contas, Jesus Cristo diz que esta é a vida eterna, né, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Colossenses 3:10, né, 1:10 diz que em Jesus Cristo todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos, né, e dia a dia Deus, né, tem desvendado aos seus servos, aos profetas, enfim, e nós estamos aqui nesse propósito, né, de comunicar conhecimento aos nossos queridos e amados. Que Deus assim nos ajude. Maravilha, louvado seja Deus. Já entrou aqui o nosso irmão Márcio, né, o nosso tecladista, o irmão Marcinho. Um abraço, Márcio, Deus abençoe a sua vida, viu, em nome de Jesus. O nosso irmão André também está ligadinho conosco. O nosso irmão Bruno, né, da nossa irmã Ana Clara, ligadinha conosco também. E fala o seguinte, olha, vai compartilhando para nós aí, convide as pessoas, participe. Hoje com certeza é um programa muito especial, né? Curiosidades bíblicas, e nós queremos abrir aqui hoje, né, pastor Carlos, a oportunidade a você fazer para nós aqui qualquer pergunta com relação à Bíblia, tá ok? Alguma curiosidade que você tenha a respeito de algum assunto, né? Enfim, mande para cá a sua pergunta, mande para cá a sua questão, que nós estaremos aqui respondendo para você biblicamente em nome de Jesus Cristo, ok? Então compartilhe essa live, convide as pessoas, né, para estarem assistindo também, e manda aí um joinha para cá, manda um alô, uma paz do Senhor, para que o seu nome apareça aqui e nós possamos falar o seu nome aqui também em nome de Jesus Cristo, tá ok, meu querido? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Olha só, nosso irmão Jorge Naldo acabou de entrar aí, um abração para o nosso irmão Jorge Naldo também, e a paz do Senhor, e faça aí como o nosso irmão Jorge, dá um alôzinho, porque aí, pastor, quando a pessoa manda um alô para nós aqui, o nome aparece aqui embaixo, né? E aí a gente pode falar o seu nome, saber que você está do outro lado também aí, e é uma bênção muito grande em nome de Jesus Cristo, ok? Pastor, hoje nosso tema é curiosidades bíblicas, né? Então nós não temos hoje um assunto específico, né? Com uma explicação lógica, enfim, vai ser vários assuntos, né? Variados assuntos hoje, até porque são curiosidades bíblicas, né? E eu já quero começar, pastor, perguntando para o senhor. A gente ouve muito falar, né, a respeito dos profetas menores, né, dos profetas maiores. O que isso significa, pastor? Profetas menores. Glória a Deus. Nada tem a ver, né, pastor Adilson?
os nossos ouvintes com a estatura deles, né? Com o Glória a Deus. deles, né? Com o tamanho que eles têm, né? Físico, mas na verdade tem mais a ver com a quantidade de escrito, né? O tamanho dos livros deles, né? São vários os profetas menores, né? Não tem assim nenhuma relação com a importância, né? Afinal de contas, todos os profetas, todos que são registrados em especial ali no Velho Testamento, e até a mesma carta, né, de Filemão, de Judas, que tem poucos versículos, né, são menos importantes do que o livro de Isaías, o livro de Salmos, ou segundo Crônicas, né, que são livros grandes, com dezenas de capítulos, mas os profetas menores são chamados assim menores por causa da quantidade de escritos, né? São cartas bem pequenas, como Ageu, né? Nem é contado como capítulos, né? Só versos. Então eles fazem parte desses profetas menores, né? Não menor em importância, né? Em revelação, porque todos são iguais, mas diz respeito à quantidade de que eles escreveram, que foram escritos bem pequenos, né? Bem poucos, por isso são chamados de profetas menores. Maravilha, louvado seja Deus. Olha só, o nosso irmão Sidney acabou de entrar aqui, um abração para o diácono Sidney. A nossa irmã Márcia Moreira também, a esposa do Marcinho, né, acabou de entrar. E mande para cá, o nosso irmão Jorge Naldo já mandou aqui uma pergunta, pastor, olha que legal. E você faça como ele, tá bom? Manda aqui você tem algum questionamento, você tem alguma curiosidade, né, que você gostaria de saber, você tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa da Bíblia, manda para cá que a gente vai tentar responder para você, tá? E o nosso irmão Jorge Naldo, ele pergunta assim, olha, o que quer dizer, né, em João 1,13? João 1,13 está escrito assim, pastor, olha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nosso irmão Jorge Naldo quer saber o que isso quer dizer. É interessante, nosso irmão Jorge Naldo, né, que o próximo tema nosso de missões agora do mês de agosto, que é o último domingo do mês de agosto, nós lá no parque, na sede, nós estaremos tratando, na verdade, com relação a esse tema, porque o tema nosso, os 12 temas nossos deste ano, ali no parque, temas de missões, o último culto do mês, né, dos meses, são missões, é tema sobre família, e o tema vai ser exatamente esse, né, aqueles que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, né, nem da vontade do varão, mas de Deus. Na verdade, quando se fala da vontade da carne, fala da sexualidade, da sensualidade, né, uma grande parte das pessoas que conviveram no mundo e que convivem no mundo hoje são pessoas nascidas da carne, simplesmente da sensualidade, né, do contato físico entre um homem e uma mulher. Geralmente, né, e nós vamos falar mais largamente, são pessoas insatisfeitas, né, são pessoas que muitas vezes se sentem como intrusa no mundo, são pessoas que não são bem aceitas, né, muitas delas são até rejeitadas, chegam até a ser abortadas. A vontade do sangue, na verdade, seria mais aquela vontade, né, pastor Adilson, aquela vontade de deixar a descendência, né, aquela vontade de deixar uma geração. E é uma coisa muito interessante, essa questão é muito séria, porque até isso nós vamos comentar, e não dá para nós comentarmos nesse tempo aqui, irmão Jorge, Naldo. Nós vimos tantas pessoas, tanto mulheres como homens, casais que já deixaram de ter filhos há 10, a 15, a 20 anos, são homens que já estão com 50, 60 anos, mulheres, né, mulheres que já passaram a sua idade, vamos dizer assim, né, quando eles sofrem uma grande tragédia, que a vida deles correram risco, geralmente passa depois disso, quando eles se safam, passa depois, algum tempo disso depois, né, a mulher engravida. Eu conheço várias pessoas que aconteceram isso,
né? Isso seria mais assim, a ideia da vontade do sangue mesmo, de deixar a geração, de deixar a descendência, da procriação, na verdade, da subsistência da raça mesmo, né? E a vontade do varão, né? A vontade do varão, o homem, ele quer ter um filho, a mulher, né? Ele quer ter um filho. E a vontade de Deus, o interessante é que se conjugasse todas essas vontades, né? A sensualidade, né? A vontade do sangue, a vontade do varão e a vontade de Deus. O ideal é que se conjugasse todos, né? Todas essas vontades. A vontade da sensualidade dentro dos limites de Deus mesmo estabelecido, dentro do casamento, né? Porque o sexo fora do casamento, ele é tido como ilícito, né? Não é aprovado por Deus, né? Especialmente porque geram pessoas insatisfeitas, geram pessoas, né, que não são cobertas e guardadas e protegidas por um lar, né? O próprio judeu certa vez falava para Jesus: nós não somos bastardos, nós temos um pai. O bastardo seria esse, nascido fora de casa, onde ele não é orientado, ele não é protegido, ele não é disciplinado. Então são essas 4 vontades, né? E da vontade de Deus, especialmente falando da pessoa de Jesus Cristo, né? Ele nasceu da vontade de Deus, né? E com certeza quando também eu gero uma pessoa dentro dos padrões, dos limites estabelecidos por Deus, é da vontade de Deus, porque ele diz: cresça, multiplica e enche a terra, né? Então, com certeza, o ideal é que se conjugasse, né, todas essas vontades. E nós vemos, né, que o próprio Salvador foi preparado um lar de pessoas fiéis, né? O nosso Salvador, ele nasceu, né, na proteção de um casamento, ele nasceu na proteção de uma moça fiel e de um moço fiel. Então, assim, mais em tese, assim, de uma forma bem resumida, seria, né, isto, né? Maravilha, glória a Deus. Vai aqui um abração especial também para o nosso irmão Washington, tá ligadinho conosco, não é isso, Marcinho? Bom, Washington, um abração, Deus te abençoe, viu, querido? Fica ligadinho conosco aí. E, Washington, aproveite, se você tem alguma dúvida também, quer saber de alguma curiosidade, manda para cá, para nós aqui, tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida, ok? Pastor Carlos, nós sabemos que existiram, né, pelo menos 3 patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Agora, por que eles são chamados de patriarcas, pastor? Na verdade, né, até tem entre as 7 dispensações, né, tem uma dispensação que é chamada de patriarcal, né, onde Deus, na verdade, ele trabalhou, né, e esses patriarcas, na verdade, eles administravam, né, porque dispensação, literalmente, né, é administração. Né? A gente confunde dispensação com período, e a dispensação ela compreende um período, mas dispensação, se você for ver no dicionário, literalmente quer dizer administração. Então, onde Deus administrou, né, através dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né, em especial os mais conhecidos. Então eles são, né, Deus ele tratou por um período longo de tempo, né, ele agiu na terra, né, em função e através destes patriarcas, né? Com certeza tiveram mais patriarcas, mas nós nominamos mais esses 3 patriarcas, houveram outros patriarcas. Então essa é a ideia, né, dessa dispensação patriarcal, né, dessa administração onde Deus administrou as pessoas, as famílias, aos povos da época por intermédio de alguns patriarcas, né? Hoje, por exemplo, até nós citamos um texto aqui num dos nossos cultos, quando nós falamos, né, era Romanos capítulo 5, ali no finalzinho, verso 20 e 21, aonde nós estamos na dispensação hoje da graça. Então hoje quem administra a economia de Deus é a graça é a senhora, né? Na época da lei, quem administrava a economia de Deus eram homens através da lei, né? Hoje são homens que administram, mas através da dispensação da graça, da administração da graça. Então é a graça que deve administrar
todos os negócios da igreja, né? O favor, né? O demonstrar favor às pessoas, né? O demonstrar, o prover oportunidade às pessoas. Então a era patriarcal também foi uma época onde Deus ele administrou, né, através dos patriarcas. Ele se manifestou e ele se revelou por intermédio de vários patriarcas, onde nós os conhecemos os mais importantes, que é Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus. Um abração para nossa irmã Mel, nossa irmã Rosana Mel, esposa do nosso irmão Edson, né? Nosso levita da igreja sede. Meu Mel, um abração, Deus abençoe. E manda para cá, Mel, sua pergunta também, meu Edson aí. O Edson mandou aqui no nosso WhatsApp uma pergunta. Reenvia aí, meu Edson, para cá ao vivo agora aqui, para a gente estar respondendo para você no nome de Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? Pastor Carlos, nós sabemos também que Jesus Cristo, né, aqui na sua caminhada, ele foi acompanhado pelos seus apóstolos. E agora, por que eles receberam esse nome de apóstolo, pastor? O que significa apóstolo e por que esse nome? Apóstolo, né? Apóstolo ele tem a ideia de enviado, né? Uma pessoa que foi enviada, uma pessoa que foi comissionada. Assim como anjos são mensageiros, nós somos anjos também, somos mensageiros, né? Assim, apóstolos também são enviados, são pessoas comissionadas. Então Jesus Cristo ele separou 1, 2, 5, 7, 10, depois 70, né? Então ele comissionou. Então um apóstolo é uma pessoa comissionada, né? E com certeza também nessa questão, né, pastor Adilson, é bastante interessante nós ampliarmos um pouco, porque muitos acham, né, que só houve os 12 apóstolos e ali encerrou o ministério apostólico, né? Com certeza o ministério apostólico não se resumiu entre os 12, né? Judas foi tirado, depois Matias foi votado no lugar dele, né? Em Atos capítulo 1 ali. Então o ministério apostólico ele não se limitou aos 12 e não se limitou também ao início da igreja, né? Uma boa parcela dos crentes evangélicos acreditam nisso porque foram ensinados com relação a isso, né? Sem um exame mais acurado aí posteriormente dos pais, e hoje os filhos, né, infelizmente ainda permanecem neste erro, né? Capítulo 4, verso 11, né, em especial verso 12 de Efésios, a Bíblia fala que ele mesmo, né, depois de ter levado cativo o cativeiro, ele concedeu dons aos homens, né? Ele diz que é pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos, né? Lógico que ele até começa com apóstolo, né? Depois em 1 Coríntios Paulo diz, ele até parece que Deus nos colocou, nós os apóstolos, em último lugar, porque nós sofremos, nós somos perseguidos, nós somos massacrados, né? Porque ali ele começa a lista com apóstolo, né? Com apóstolo, e o ministério apostólico não se resumia nele. Se você for um bom estudante da Bíblia, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia, Paulo fala, né, que Cristo apareceu primeiro a Cefas, depois a Maria, depois ele apareceu aos 11, né, e depois, porque Judas estava fora, ele apareceu aos 11, e depois no mesmo texto ele diz, e depois a todos os apóstolos. Então ele cita os 11, e depois ele cita no mesmo texto, e a todos os apóstolos, né, porque com certeza nós vemos, né, a própria Bíblia diz ali de outros apóstolos, mas esses 12 apóstolos, tanto os 11, né, Judas saiu, né, se traziou, indo para o seu próprio caminho, depois de Matias, esses 12 apóstolos, apesar de nem todos os 12 ter deixado algum escrito, né, mas eles são chamados como apóstolo de fundação. Posteriormente, até hoje, né, Deus tem levantado apóstolo, ou se Deus levanta apóstolo hoje, ele é apóstolo. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 12, que o crachá, ou as credenciais de um apóstolo, ele deixou bem claro, mostrado, com sinais, prodígios
né, e maravilhas. Então o apóstolo comissionado por Deus, ele tem esses dons de operação de milagre, dons de operação de maravilhas, dons de curar. E Paulo diz dele, como um apóstolo, ele deixou as credenciais bem claras desse comissionamento por Deus dado a ele. Mas os apóstolos de hoje, os apóstolos posteriores aos 12, eles não têm, né, essa autoridade de ser apóstolo de fundação, aonde eles estavam ali, onde Deus ainda estava, né, através deles, revelando todo o projeto de salvação. Então esse projeto de salvação encerrou ali com Paulo, encerrou ali com Timóteo, encerrou ali com Judas, encerrou ali com Tiago, encerrou ali com Pedro, encerrou com João, né, com Mateus. Então eles encerraram, na verdade, a revelação de Deus. E todos os apóstolos posteriormente a eles, né, eles não tinham mais nenhuma autoridade nesse sentido de trazer qualquer uma outra revelação para incorporar a Bíblia ou a revelação de Deus. Então a revelação de Deus ali fechou com eles, né, tudo quanto fechou ali em Apocalipse, depois João ali com 99, 100 anos, fechou a revelação bíblica. Mas hoje, com toda certeza, né, devemos procurar os melhores dons, né, e devemos estar nos disponibilizados, e com certeza Deus, né, Ele quer levantar apóstolos ou pessoas ainda comissionadas especificamente. E uma das coisas que endossam o ministério apostólico, como o próprio na própria resolução em escolher os dois, né, para ocupar entre os dois, né, José e Matias, para ocupar o lugar de Judas, né, foi dito ali que é necessário, uma dos quesitos é que tenham visto a Jesus Cristo. Então, geralmente, os apóstolos que são autorizados por Deus, de alguma forma, eles têm uma visão particular de Jesus Cristo. Isso é endossado pela palavra de Deus, e grandes homens de Deus que se intitularam apóstolos, né, posteriormente a nós, são homens que tiveram experiência com Deus, ainda que Jesus Cristo, né, com Jesus Cristo ressuscitado, ainda que em espírito manifestado a eles, né, eles tiveram esse contato, né, no sentido assim de ter uma aprovação do seu ministério. Porque assim lá em Atos dos Apóstolos, na escolha, né, onde esses dois foram colocados para que fosse escolha, um dos quesitos era esse, que tivesse visto a Jesus Cristo, tivesse ouvido a Jesus Cristo. Talvez seja um pouco estranho, né, esta revelação, esse fato, mas isso é fato. Então apóstolos são pessoas comissionadas, né, enviadas por Deus para mandar a mensagem de Deus, né, e não se limitaram aos 12, né, e posteriormente a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, né, e Paulo também fala que ele era apóstolo antes de mim, ele cita o nome de uma pessoa. Então ele fala que Jesus apareceu a Pedro, aos 11 e depois a todos os apóstolos. Então tinham ali com certeza vários apóstolos, né, além daqueles 12 primeiro. Maravilha. Pastor, uma vez eu vi uma pessoa dando um estudo, né, a respeito dessa questão sobre apostolado, e ela disse um estudo, ela disse lá o seguinte, que uma pessoa se intitular apóstolo teria que ter realizado pelo menos 3 milagres, né? Então não é necessariamente então nessa linha então. Não, com certeza, não sei de onde a pessoa tirou isso, né? Não é bíblico, não tem absolutamente nenhum embasamento e nenhum endosamento bíblico, né? Paulo, ele diz, né, como nós falamos, segundo aos Coríntios 12, que as credenciais do apostolado, né, ele manifestou no meio deles, com toda a sorte de sinais, de prodígios, enfim, de maravilhas. Isso endossa, né, o apostolado. Então, e hoje até nós temos grande dificuldade, porque praticamente quase todos se intitulam pastores e nem todos são pastores, né? Infelizmente, por falta de um conhecimento um pouquinho mais ampliado,
né, muitos se intitulam, não são, e muitos que são nem sabem os dons ou qual seria a verdadeira área da ação dele, quais seriam os dons que operariam na vida do apóstolo, do evangelista, do mestre, né, do profeta, né, tem dons, né, que acompanham esses ministérios, são capacitações específicas de Deus, a fim de que eles exerçam, né, esse ministério assim de uma forma abundante, de uma forma prática, de uma forma assim bem, como nós podemos dizer assim, bem mesmo, bem atuante mesmo, manifestando Deus na vida deles de uma forma plena, de uma forma maior até do que outros, né? Porque ali está uma unção específica, uma capacitação, um derramar maior, para que ele faça de uma forma mais abundante aquilo que ele está encarregado para fazer. Uma coisa interessante também, pastor, dentro desse assunto que o senhor está falando ainda, é o seguinte, a Bíblia fala assim, que ninguém tome para si essa honra, né, se não for chamado por Deus, né, que ninguém tome para si essa honra. Na verdade é uma honra, né, é uma honra você ter sido chamado por Deus, mas não tome, né, para si essa honra se não for chamado por Deus. E aí a curiosidade é essa, né, o senhor acabou de falar e é uma realidade, tem muitas pessoas que se intitulam pastores, bispos, apóstolos, enfim tal, e na verdade não são, né, não têm esse chamado. E como que fica essas pessoas assim, diante de Deus? Né, vamos dizer assim, ela exercendo essa função, ou pelo menos, né, se colocando, né, nessa posição, sendo que na verdade não foi chamado por Deus para isso. Como que fica, pastor? Fica bastante complicado, né? Esse texto está lá em Hebreus, pode conferir, né? Hebreus 4, 5, acho que é 4, 5 de Hebreus ou 5, 4, mas eu acho que é 4, 5, falando de Arão, né? Do sacerdócio de Arão, que ninguém tome para si esta honra, né? A não ser quando for chamado por Deus. Então, com certeza, né, pastor disse, isso não é o único erro, nem o principal erro da liderança da igreja, né? Mas, com toda certeza, Paulo, por exemplo, ele diz, olha, se alguém deseja o episcopado, né, ser um bispo, é uma excelente obra ele deseja, né, mas não está na responsabilidade dele ser. Ele pode desejar e Deus pode ter um outro ministério, porque bispo, na verdade, seria mais um cargo, né? Pedro, por exemplo, era bispo, né? Ele é um presbítero, como vós, ele diz, mas Deus, né, posteriormente deu o ministério apostólico para ele. Ele foi um apóstolo, né? O apóstolo Pedro, né? Mas primeiramente ele foi um bispo, ele era um bispo, ele não deixou de ser um bispo, né? De estar servindo a igreja, assim como entre os 7, Felipe também, ele foi chamado como, né, um diácono, né? O cargo dele era o diaconato, mas com toda certeza, posteriormente, ele exerceu o ministério evangelístico, de ser um evangelista, porque nós o vemos evangelizando, a Bíblia diz que ele descia evangelizando, e não só porque a Bíblia diz que ele descia evangelizando todas as regiões, mas os dons, a unção, né, aquele crachá que o identificava, que o autorizava como, né, habilitado para, ele também fez, porque era paralíticos, cegos, mancos, que ele curou ali em Samaria. Então ele foi chamado como um diácono e posteriormente Deus o separou como um evangelista, e Deus também, né, ele colocou a unção de evangelista quando ele curava, ele fazia milagres também e maravilhas. Agora, capítulo 3 de Tiago, ele diz, né, não queiram ser mestre, porque nós sabemos que os mestres, eles receberão muito mais duro juízo, né? Com certeza há de ser compartilhada a responsabilidade entre aqueles que intitulam algumas pessoas ou impostam algumas pessoas que elas não têm o ministério, e aí com certeza
a responsabilidade muitas das vezes sobrecai sobre a liderança, que muitas vezes impostam pessoas dentro de um ministério, né? Porque muitas vezes, como nós aprendemos, você entra lá, você se converte, daqui a pouquinho você é cooperador, ou você é obreiro, diácono, presbítero, pastor, evangelista, e as coisas não funcionam assim. As coisas não são assim. Nessa sequência, né? Com certeza, não faz parte de um plano de carreira, de método da pessoa, o tempo de casa, com toda certeza não funciona assim. Então, pela falta do conhecimento disso, né, muitas vezes as pessoas, né, e muitos se intitulam realmente, e com certeza, né, pastor Adilson, não tendo a aprovação de Deus, né, não vai ter a operação de Deus, e as pessoas com certeza vão sofrer algum tipo de responsabilização por Deus. Então é algo muito delicado, né? Nós, até no ministério, nós temos algumas dificuldades realmente, porque nós sabemos que às vezes você olha as igrejas do lado, as pessoas estão tudo consagradas a pastor, e você vê que a pessoa não tem habilidade, não tem absolutamente nada para tratar um rebanho, para cuidar de um rebanho, para curar o rebanho, para consolar o rebanho, né? Os dons não operam, a graça não opera, e a gente vê a igreja sofrendo com essa realidade, né, de muitos serem levados a uma posição, a uma responsabilidade, não tem a unção, né, e sem unção fica complicado, fica difícil, né, e outros a si mesmos se intitulam, né, a Bíblia fala, né, o Paulo fala que alguns se intitulam como mestres, enfim, né, e com certeza vai ter dificuldades e vai com certeza depois chamado também à responsabilidade, né? Com certeza a ignorância atenua um pouco, né? Mas vão sofrer algum tipo de reprimenda, algum tipo de dificuldade. Por isso nós estamos aqui, né, orientando aos irmãos, aos nossos queridos, a buscar a Deus, né, a se aprofundar mais no conhecimento. Aqui a gente fala meio pela periferia, não dá para entrar no mérito, nós precisamos ler, nós precisamos separar o texto, separar o assunto e nos aprofundar. Isso nós temos feito, né, durante os domingos, na escola dominical, temos estudado frequentemente com os irmãos a respeito de temas, para a gente realmente não cair nessa dificuldade, né? Errais porque não conhece as Escrituras. Maravilha. Sem contar, né, pastor, uns que só quer o cargo e não quer a função, né? Aí isso é muito sério também. Tem muitas pessoas que só querem o cargo, né? Mas a função, né, exercer a função, executar a função mesmo, né? Muita gente aí, infelizmente ou felizmente, né, tem caído fora, né? Olha, um abração para o nosso querido presbítero Renato, nosso irmão Renato ligadinho conosco. Renato, um abração, viu? A nossa pastora Laci ligadinha conosco também, nossa irmã Aparecida Barbosa. E é isso aí, ela mande para cá a sua pergunta, né? O nosso tema hoje é curiosidades bíblicas. Qual é a sua curiosidade? Pode mandar para cá, hoje estamos abertos aqui, né? Nós não temos hoje um assunto específico, né? Está aberto para você participar com a gente aqui, em nome de Jesus Cristo, ok? E você que está ligadinho, ela, manda um joinha aí, manda um alô, manda a paz do Senhor, para a gente saber que você está aí, para o seu nome aparecer aqui, para a gente mandar um alôzinho para você também aí, que é uma alegria saber que você está do outro lado aí, tá ok? Pastor Carlos, olha só, o nosso irmão Sidney, o diácono Sidney, ele pergunta aqui, olha, pastor, uma curiosidade, a palavra fé, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, né? E ela aparece também no Antigo Testamento? Ela aparece, né, na verdade, fé, né, ela tem até uma palavra grega, pistes, né, está muito ligada à fidelidade. Com certeza a palavra fé no Velho Testamento é uma outra palavra, mas que transliterada para o português é fé, né? E o que nós já falamos aqui, fé para nós é uma palavra meio vaga, né? Porque fé, na verdade, é dar por certo, né? Fé é crer, né? E fé, ela é traduzida por uma palavra confessar, né? O confessar, o crer, porque a ideia de crer é você ir à frente, né? É você se expor, e essa é a ideia de uma confissão, né? Você vai à frente. Primeiro, segundo aos Coríntios 4, verso 13, ele fala até
do espírito da fé, essa crença, né? Esse acreditar, esse dar por certo, né? Esse crer de verdade, né? Ela diz lá, segundo aos Coríntios 4:13, né? Tendo nós o mesmo espírito da fé que os antigos tiveram. Ele está falando lá do Salmo 110. Eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. A Bíblia fala de uma certa fé do coração, né? Lá em 1 Paulo ele fala, né, que é com o coração que se crê, né? A fé em Deus, ela não é uma fé, ela é uma fé intelectual, né? Mas ela é, sobretudo, uma fé do coração. Não é uma fé, vamos dizer assim, normal, porque a fé num Deus sobrenatural acredita que as coisas não andam e não obedecem uma ordem natural, né? Não obedece uma ordem física natural, né? Quando Jesus Cristo, por exemplo, diz: estende a mão, o moço estendeu a mão, não precisou de fisioterapia, né? Quando ele bate no caixão e fala: mancebo, eu te mando, levanta, não precisou de uma ressuscitação, de massagem, de boca a boca, não precisou de nada, é algo, né? É uma crença, né, do coração, né? Com o coração que se crê e com a boca nós fazemos a confissão. A fé verdadeira é a fé que confessa, né? Independente do que o seu olho, do que a sua mente está falando, porque o nosso Deus, ele está acima da ordem natural, é sobrenatural. Então a fé verdadeira, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é uma fé do coração, aonde eu não olho as circunstâncias. Não é o que você tem em casa, eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite. Então você pede vasilhas e entra dentro da casa, fecha a porta e deita aquele azeite nas vasilhas. Então a nossa fé, ela leva à ação, não é uma fé intelectual, mas é uma fé que realmente ela considera, né? Como Abraão, ele considerou que Deus, ele era poderoso até para ressuscitar o seu filho, né? O que é considerar? É analisar, é pensar, é somar, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem, né? Então a fé é produto do conhecimento, né? A fé, ela vem em se ouvir da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz? Ela fala de um Deus poderoso, ela fala de um Deus fiel. Então, tanto a fé do Velho Testamento como a fé do Novo Testamento são a mesma fé, né? Aquela crença de coração é uma crença por experiência, né? É uma crença por vivência, né? É uma crença onde o próprio Deus diz: olha, prove e veja que eu sou bom. Então Deus, ele não exige que você tem que crer, não existe isso. Eu conheço e eu acredito nele, né? E ajo de conformidade, né, da minha crença na sua grandeza, na sua fidelidade, no seu poder, na sua transcendência absoluta sobre a matéria, sobre o tempo, né? Eu ajo, né? Eu me posiciono, como Paulo, ali em 14 de Atos, ele viu, a fé pode ser vista através das nossas atitudes, ele viu que o homem tinha fé para ser curado, né? Como Pedro, olha, ó homem de pouca fé, ou a mulher, olha, grande é a tua fé. Então, de acordo com a nossa resposta às coisas que acontecem e como nós, né, respondemos com ousadia, com confiança, ou com timidez, ou com medo, e ali nós estamos determinando ou até mesmo da maneira que nós falamos, nós estamos determinando o tamanho da nossa fé. E graças a Deus, né, que Pedro não era nem convertido, ele foi chamado de bully, né, homem de pouca fé, né? Pouca fé é bully, né? Põe café é bully. Mas ele, ainda com essa fé pouca, ele andou sobre as águas. Glória a Deus. Então nós vemos, né, o grão de ervilha para nós está longe, né? Nós estamos um átomo lá ainda, mas graças a Deus que essa pequena fé, e é interessante, né, essa fé, né, eu criei, por isso eu falei, é maravilhoso, porque não importa se o nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, nós podemos ter o que comer, é uma contradição absoluta, não é verdade? Não dentro do ponto de vista de Deus,
né? Porque eu tenho aquilo que eu creio, eu tenho aquilo que eu falo, né? Lá do 14:12 de Provérbios diz assim que cada um se farta pelo fruto da sua boca, porque a palavra de Deus é semente, a nossa palavra também é semente, o que nós semeamos, nós nos fartamos do que nós semeamos. Se eu semeio praga, urtiga, eu vou colher urtiga e praga, ainda que eu seja filho de Deus, né? Mas eu confesso, se é crente, eu sou, se é filho de Deus, eu sou, mas como é que pode? Você não tem nem o que comer, você é filho de Deus, mas eu sou filho de Deus. Então ele confessa, porque ele acredita de verdade que é filho de Deus, ainda que possa ser uma incompatibilidade. Mas dentro da visão de Deus não é uma incompatibilidade, porque a Bíblia diz que aquele que duvida, ele não recebe nada de Deus. E como eu demonstro se eu duvido ou não pelas minhas ações, pelas minhas atitudes e pelo que eu falo, né? Então, o nosso querido diácono Sidney, né, amado diácono Sidney, né, Deus abençoe, né, tem sido um homem que tem sido uma referência aqui, né, de humildade, santidade, está no seu lugar, faz o seu serviço, com certeza muito bem. É o líder dos diáconos, né? É o líder dos diáconos, viu? Deus abençoe e que Deus realmente te dê essa fé que Paulo fala, né, que aqueles que desempenham o seu diaconato bem, eles alcançam uma justa proeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Maravilha, louvado seja Deus. Você está na live aí da Igreja Cristã, Eleitos de Deus. A live está na Bíblia, tá ok? O nosso tema hoje é curiosidades bíblicas, né? A pastora Laci colocou aqui, pastor, que legal. O justo viverá pela fé. Aparece primeiro no livro de Abacuque, né? Olha que interessante isso aqui. A nossa irmã Rosana, a nossa irmã Mel, ela pergunta assim, pastor, olha, por que só os levitas podiam tocar na arca? Ou nem eles podiam tocar, só carregar? Glória a Deus, eles não podiam, né? Na verdade, essa passagem, o justo viverá pela fé, né? A primeira vez é lá em Abacuque, a última vez é em 2 vezes em Hebreus, são 4 vezes, e dentro nessas 4 vezes, todos dentro de um contexto. Todas, né? O justo vive pela fé, todas as 4 vezes que é repetido, cada uma delas dentro de um contexto muito maravilhoso. Nós já pregamos, já ensinamos, já falamos sobre isso, né? A pergunta, pastora Dilson, da nossa irmã Mel, ela pergunta, pastor, por que só os levitas podiam tocar na arca? Ou nem eles podiam tocar, só carregar? Na verdade, eles estavam encarregados de carregar a arca, né? Só de carregar? De carregar a arca. Quem eram os sacerdotes, né, que poderiam tocar na arca, tanto que eles tinham, né, lá no Velho Testamento, Mamel, nós temos lido a Bíblia, você já leu algumas vezes a Bíblia, né, tinha ali até algumas pessoas que eram encarregadas, alguma pessoa das tribos que era encarregada de desarmar, né, a tenda, né, o tabernáculo, né, embalar tudo, né, e depois colocavam ali nos varais, enfim, nos carros estabelecidos, e posteriormente os levitas eles transportavam, né? Mas eu acredito assim, Mamel e nossos queridos, é mais mesmo para falar da necessidade que nós temos de termos reverência, né, de sabermos também distinguir, discernir. O próprio Deus, ele diz, olha, você toma cuidado, vocês façam isso com cuidado, para que a outra tribo, ela não venha perecer, não venha morrer por causa, né, de estar ultrapassando os limites estabelecidos por Deus. Então Deus, com certeza, Mel e nossos queridos, estava tentando demonstrar ali para nós, né, como diz ali em Hebreus, né, capítulo 9, né, que enquanto o primeiro véu estava colocado, né, aquela cortina, o Espírito Santo estava querendo dar-nos a entender que o acesso ainda estava restrito, fechado. Então, né, como diz ali em Colossenses, né, Hebreus capítulo 8, verso 10, Colossenses 2, que essas coisas eram sombras do bem vindouro. Paulo disse, o corpo é de Cristo, né? O corpo que lança a sombra é de Jesus Cristo. Então ali Deus estava querendo falar para ele da santidade,
Deus estava querendo falar ali da reverência que ele deve ser tratado, né, da santidade como que ele deve ser tratado, né, e ele próprio, né, escolhendo pessoas também, falando, né, que ele como o oleiro, né, ele como criador também, né, ele tem todo o direito de estabelecer, né, as funções, né, ele não o faz, né, ele não o faz de uma forma arbitrária, como o apóstolo Paulo, né, o autor dos Hebreus, que os dois irmãos nem eram nascidos ainda, né, não eram nem nascidos ainda quando Deus escolheu um e rejeitou o outro, mas escolheu um e rejeitou o outro não para a salvação. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, né? Não na questão da salvação, para fazer isso ou para fazer aquilo, né? Independe. Ele diz para Faraó: olha, para isto mesmo eu endureci o coração de Faraó, para mostrar o poder de Deus, né? Então não tem nada a ver com salvação isso. Quando Deus endurece o coração de Faraó, ele tinha um propósito de manifestar o seu poder, né? Não para levar ele à perdição de jeito nenhum, porque o propósito que ele fala, para isto mesmo eu endureci o coração de Faraó, para mostrar o poder, para revelar o poder. Então Deus não é arbitrário nesse sentido, ele escolheu, ele tem direito de escolha. Paulo fala isso bem, cara, ele tem o direito de escolha. Quem somos nós para dizer, né? E se fosse a questão da salvação era uma outra coisa, porque ele já determinou que ele não tem prazer da morte de ninguém, que ele quer que todos sejam salvos. Seria um contraditório, né, a realidade bíblica, que ele quer que todos sejam salvos. Então ele separa os levitas, que eram pessoas consagradas, dedicadas, né, especialmente santificadas, né, para demonstrar, eu acredito assim, dessa necessidade que nós temos de ter muita reverência, muito discernimento, de nós obedecermos as regras, os limites estabelecidos. Paulo, no 1 Coríntios 3, se não me falha a memória, ele diz, né, que ele procurou obedecer os limites que Deus estabeleceu para ele. E nós também precisamos, né, Mamel, conhecer os limites que Deus tem estabelecido para nós, pastores, mestres, evangelistas, profeta, membros, levitas. Cada um de nós tem um trabalho específico para fazer. E aos levitas, né, Deus diz que Deus deu isso para eles como dádiva, como presente, né? Então recebamos como presente qualquer encargo, qualquer serviço, qualquer trabalho que Deus tenha colocado nas nossas mãos, né? E a orientação do Velho Testamento é: tudo que vier às suas mãos, faça bem feito, né? Faça bem feito conforme as suas forças. Paulo, de uma outra forma, ele fala conforme a medida de fé que Deus estabeleceu a cada um, né? E como ele fala em Colossenses, faça bem feito, porque você está fazendo para o Senhor e não para os homens, porque você está servindo ao Senhor, não está servindo a GM, não está servindo a prefeitura, a Johnson, o seu patrão, sim, mas primeiramente você está servindo ao Senhor. Então faça bem feito, né? Porque aos levitas foram realmente exigido que eles dessem o máximo deles. Isso é o melhor, né? Glória a Deus. Olha, uma abração muito especial, pastor Carlos, para o nosso pastor Fábio Henrique, lá nos Estados Unidos. Pastor Fábio, um abração, viu? Não sei que horas que é aí, pastor. Aqui para nós aqui, né, são praticamente 21 horas e 55 minutos. Não sei que hora que é aí, mas olha aqui, Deus abençoe o senhor, viu, pastor Fábio? Lá nos Estados Unidos, pastor, ligadinho conosco, olha que maravilha. Nosso irmão Jair Américo também ligadinho conosco, um abração. Nossa irmã, deixa eu ver aqui, nossa irmã pastora Isabel, olha, a esposa do pastor Nil ligadinha conosco. E é isso aí, mande para cá a sua pergunta, mande para cá a curiosidade que você tem a respeito da Bíblia, né? Hoje o nosso tema aqui é curiosidades bíblicas, tá bom? E vamos que vamos aqui, né, pastor? A hora não para, né? Já está indo embora a hora. Mas, pastor Carlos, o negócio é o seguinte, o senhor estava falando agora há pouco aí, né, a respeito do Antigo Testamento e do Novo, né? Que o Antigo Testamento, o Velho Testamento é a sombra do Novo, né? E aí a curiosidade é essa, pastor. Algumas pessoas dizem, né, que o Novo Testamento, né, ele anulou o Antigo,
né? E a gente não precisa mais do Antigo Testamento, só do Novo, porque o Novo Testamento, ele anulou o Antigo. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é a seguinte, pastor Carlos, por que existe essa separação de Novo Testamento e de Antigo Testamento? Sempre houve isso? Foi de um tempo para cá? Como que funciona isso aí, pastor? Respondendo a primeira pergunta, na verdade, né, assim, o próprio Jesus Cristo, né, ele diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, né? Então, ele cumprindo a lei não diz que a lei acabou. Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 13, acho que 10, 13 ou 13, 10, dá uma conferida para mim, pastor. Ele diz que tudo se resume em um só ponto, né? Toda lei se resume num só ponto, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se Jesus Cristo cumpriu a lei, ele amou. A lei exigia-se, né? 13, a Bíblia diz 13:9, né? Isso. Ele diz que todo mandamento se resume em um só ponto: o amor. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu não mato porque eu amo, eu não roubo porque eu amo, eu não adultero porque eu amo, eu não falo mal do irmão, do pastor porque eu amo, né? Eu não minto porque eu amo, né? A essência do mandamento é o amor, né? Então, se Jesus Cristo ele disse que ele cumpriu a lei, né? Então ele amou. Ele amou por nós, né? Até Romanos 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade, telos, né? Telos, a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, qual era a propositura da lei? Né? A propositura da lei, ela apontava para um homem perfeito. Só que Paulo diz, né, a propositura da lei apontava para um homem perfeito, ações absolutamente adequadas com a natureza de Deus, que é o amor, né? Esse era o objetivo da lei. E o objetivo da lei não era salvar ninguém. O objetivo da lei era revelar a situação distanciada do ser humano de Deus e de deixar bem claro para ele que era impossível, que ele não conseguia e ele precisava pedir misericórdia e compaixão a Deus. Paulo diz, né, qual é a razão de ser da lei. A lei ela foi introduzida por causa do pecado, né? Então Deus, ele grava, como diz Romanos 2,15, né, 11 a 15, ele grava a lei no coração do homem, mas o homem não percebeu. Deus, ele grava a lei em pedras, né, para que os homens soubessem o que é certo, o que é errado. Também não deu certo. Então a própria lei, o próprio Deus encarnou-se, né, se fez homem para que os homens pudessem conhecer a Deus através das atitudes do seu filho. Então ele encarnou a lei. Por isso que a Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus, porque Deus é amor, e ele amou, ele cumpriu a lei, ele amou. Então isso não nos exime, né? Então ele viveu em completa obediência. Se a lei exigiu o amor, ele amou, né? E nisso ele quitou a nossa dívida. Ele, né, sem nenhum pecado, ofereceu-se para quitar a nossa dívida de morte. E aí isso nós conhecemos isso, né? O castigo que nos traz a paz. Porque uma vez que nós fomos castigados, nós temos paz, não devemos mais, né? Mas aí implica, todo esse processo implica na ressurreição de Jesus Cristo, na crença da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Velho Testamento, ele, como diz a Paulo, fala em Romanos até, de mandamentos carnais, né? Esses mandamentos carnais têm diferença do mandamento, né, do mandamento da lei áurea, da lei régia, da lei de ouro, que é o amor, que o apóstolo Tiago ele fala, né? Se nós observarmos a lei áurea, a lei de ouro, né, a maior, né, que é a essência, que é o amor, né? Então ele observou literalmente,
né? E ele não nos exclui de hoje nós procurarmos, renascidos, né, crendo na obra, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, renascido não nos exime, não nos exclui de procurarmos obedecer a essa lei, né, do amor, de vivermos em amor. Essa é a exigência da lei moral, mas a lei dos mandamentos carnais ele aboliu, né, aquelas cores, né, o tamanho, a altura, o bronze, a prata, tudo isso era sombra da personalidade de Jesus Cristo, da obra, dos bens vindouros, daquilo que ele ia realizar por nós. Então esses mandamentos carnais que Paulo fala, que não aperfeiçoou ninguém, né, isso foi abolido hoje, né? Ele foi cumprido, como ele diz, eu vim cumprir a lei. Ele tanto cumpriu a lei dos mandamentos carnais, as simbologias, cor, altura, ouro, prata, bronze, enfim, né, carmesim, púrpura, tamanho, largura, grossura, tudo, né, ele cumpriu literalmente. Hoje, graças a Deus, tem muitos livros que se explicam isso. Então, e no Velho Testamento, em especial, né, o Velho Testamento, né, ele cuida de princípios, pastor Adilson, princípios. Por isso que o diabo, Satanás, os demônios, eles lutam tanto para nós não conhecermos, porque no Velho Testamento está, né, embutido na história que Deus revelou e foi registrada princípios maravilhosos de vida, né, de vida, não só para o cristão, mas para a humanidade. Então nós renegarmos ao livro de Provérbios, o livro de Cantares, né, todos os livros do Velho Testamento, eles são riquíssimos de princípios, né, que regem a vida do ser humano. E uma vez desconhecidos, ignorados, nós estamos no mato sem cachorro, estamos a reboque, a deriva, no mar da vida, e muitas das vezes tendo Deus como nosso Deus, Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, né, como diz lá em Jó 33. Quando Jó diz, olha, Jó estava reclamando que Deus não dava conta do que ele fazia, mas Eliú veio e falou, não, Deus dá conta sim do que ele faz. Quando cai profundo sono sobre o homem, Deus ele vem e ele sela a instrução para libertar o homem da cova, para livrar o homem da soberba, da morte, da desgraça. Só que o homem não entende. Não entende porque não conhece, né? O 1 verso 6 do livro de Provérbios, a Bíblia fala que o objetivo de Provérbios é conhecer os enigmas dos sábios. Os sábios, eles falam por figuras, eles falam por enigmas, e Deus é sábio, é o rei da sabedoria, né? O princípio da sabedoria. Então ele manda um sonho, você vê uma cobra, você vê uma porta, você vê um carro preto, um carro verde, você vê velório, você vê boi, você vê um monte de coisa, borboleta, você vê um monte de coisa. Deus está falando, só que o homem não entende, nem temos o interesse de buscar, de clamar, né, de pedir direção de Deus. Então Deus está falando, e por causa disso nós não ouvimos, então dificulta. Então por isso nós precisamos conhecer. Né, a segunda pergunta com relação ao Velho Testamento, na verdade, a velha aliança, ela encerrou-se em Jesus Cristo, né? Deus ele veio e tratou com o homem não ouviu, e Deus então, Jeremias 31 em específico, né, ele propõe que ele iria fazer uma nova aliança com Deus, né? Um outro tipo de aliança, e nessa aliança ele ia escrever as leis dos nossos corações, né, na nossa mente. Então essa velha aliança se refere a essa velha aliança que Deus fez no passado, né? Fez uma aliança com Adão, fez uma aliança com Noé, fez aliança com Abraão, né? E então ele faz uma nova aliança agora, cujo fiador é Jesus Cristo, desta aliança, né? E essa é uma nova, aonde diz Ezequiel, capítulo 36, verso 26, onde ele ia descer do céu, ele desceu do céu, né, na pessoa do Emanuel. Ele disse que ele ia tirar o nosso coração de pedra e ia colocar um coração de carne, falando de sensibilidade, discernimento, né, tratabilidade, e ele iria colocar o próprio Espírito Santo dentro de nós, para que nós observássemos as suas leis e guardássemos os seus mandamentos. E ele diz ali que nós, olhando para trás, nós iríamos ter nojo daquela vida pregressa,
rebeldia e rebelião contra Deus, carnal, né, destituída de Deus. Isso está incluído neste novo pacto, né, nesse novo tratado. E a base desse novo tratado está lá em 2 Coríntios 5, verso 11, né, em diante. Ele diz que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim é que de aqui por diante nós já não conhecemos mais ninguém segundo a carne. E se nós conhecemos um dia Jesus Cristo segundo a carne, nós já não mais o conhecemos assim. Agora nós conhecemos Jesus Cristo cheio de glória, de poder, de unção, como João viu ali em Apocalipse 1, verso 17, 18. Né? E ele diz: assim é que se alguém está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Isso é o nosso maior sonho, encarnar a realidade da nova aliança que foi feita em Jesus Cristo. Não mais em tábuas de pedra, em tábuas de carne, mas gravada em nossos corações, gravado em nosso espírito recriado. Oh, louvado seja Deus! Glória a Deus, que maravilha! A nossa live hoje é muito especial. Nosso tema é curiosidades bíblicas, tá ok? Se você tem alguma curiosidade aí, pode mandar para cá, né? Vários irmãos participando conosco aqui, tirando as suas dúvidas, e tem sido uma bênção muito grande. Olha, entrou aqui o nosso irmão presbítero Rondinelli, um abração para o nosso irmão Rondinelli, um abração. Pastor Luzair, né? O nosso pastor Nil, ele fez uma pergunta aqui interessante, pastor, já vou fazer para o senhor já. Pastor Elias também entrou, um abração, pastor Elias. Nosso irmão Alex, um abraço. Presbítero Wilson, fazendo aquela paz. Boa noite, assunto muito bom. Com certeza, estamos aqui aprendendo, né, um pouquinho mais da palavra de Deus. E hoje está aberto para você fazer qualquer pergunta que você quiser fazer, tá ok? O nosso horário ali está passando, né, o tic-tac aí não para, mas nós vamos juntinhos aí, temos mais alguns minutos ainda, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pastor Carlos, o nosso pastor Nil, ele fez a pergunta aqui, a seguinte pergunta, olha só, né, curiosidade dele aqui, ó. Será que a advertência que está em Apocalipse 22, 18 e 19 se aplica a toda a Bíblia ou apenas no livro do Apocalipse? E eu vou ler aqui o que está, né, em Apocalipse 22, o verso 18 e 19. Diz assim, olha: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E a pergunta dele é essa, pastor. Esse versículo, essa passagem, se refere ao livro de Apocalipse ou se refere à Bíblia toda? Ainda que se referisse, né, nós podemos até inferir, viu, pastor Nil, que sim, mas também em outra passagem no Novo Testamento tem essa mesma palavra, e tem uma passagem no Velho Testamento que tem essa mesma palavra. Então, né, tanto no Velho Testamento tem essa palavra também, que se alguém retirar, será retirado, se quer acrescentar, será acrescentado, né, está lá em Deuteronômio. No Novo Testamento também tem, e João também tem. Ainda que se referisse, né, essa passagem, como alguns possam inferir que sim, porque ele fala isso aí 2 ou 3 vezes neste livro, né, com toda certeza, né, em todo o Velho Testamento há essa mesma exortação, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, e como aí em Apocalipse, na verdade falando desta unidade profética, né, da Bíblia toda. Né? Ainda que ele pudesse estar falando deste livro, do livro de João, mas em outras passagens, em outra passagem, uma passagem no Velho Testamento, também há essa exortação, quando Moisés, falando ao povo, ele diz isso, né? Que se eles acrescentassem, né, seria acrescentado dificuldade, se eles retirassem, eles incorriam em sério juízo. Então nós, com toda certeza, não podemos absolutamente omitir absolutamente nada. A Bíblia diz que, né, nem mesmo um J, nem mesmo um tio ou um C cedilha deve ser omitido. E graças a Deus os judeus, né, do Antigo Testamento, eles tiveram, através dos seus copistas,
através dos seus escribas, um zelo exatamente por causa disso, né? De se tirar partes, né? De se acrescentar partes. Infelizmente, né, muitas coisas, né, têm sido feitas, têm sido acrescentados, né? Às vezes não o escrito, né, colocando, porque até mesmo tem seitas que tem 7%, né? Não aparece o nome lá do Espírito Santo, não aparece, né? Que pode, né? Então foi retirado. Então, com certeza, né, incorremos, né, o próprio Jesus Cristo, ele diz, né? Se você observar, né, você terá com certeza grandes privilégios. Se você retirar, também será retirado, né? É interessante até que Jesus Cristo, ele toma esse cuidado, né, de que seria, se alguém retirar, seria retirado também alguma parte dessa árvore da vida dele, né? Ele não perderia, né? Alguns podem até perder, mas nem todos que omitem algumas coisas, ou não pregam alguma coisa, ou pregam alguma coisa que não condiz, e muitas vezes as pessoas pregam até por ignorância, né? Não é um erro lavado, não, eu não acredito assim, não é assim. Muitas vezes é um erro por ignorância, mas isso também, no tribunal de Jesus Cristo, a pessoa vai sofrer pena, porque a Bíblia diz que nós vamos receber o bem ou o mal que nós fizemos, né? Será retirado, vamos dizer assim, privilégios, né, que poderemos ter, exatamente porque se retira ou se omite ou se acrescenta. Eu já ouvi pastores falando, a Bíblia diz assim, mas eu digo assim. Não mudou ali, né? Não rabiscou ali e mudou a palavra, né? Não, mas né, esses dias até eu vi, né, um grande homem de Deus, né, ele falando lá de Eclesiastes, né? Dá-me, não quero nem riqueza, não quero nem pobreza, dá-me o pão que for necessário. Ele falou, eu quero riqueza, aquele negócio de pão de que for necessário. Quer dizer, a pessoa não tem a mínima noção do contexto da ideia. Mas não, ele falou publicamente na televisão, né? E eu não quero saber disso, eu quero a riqueza, eu preciso de riqueza. Eu vou querer. Não, ele contestou ali. Então são coisas perigosas. Nós precisamos conhecer, né, profundamente, como Jesus Cristo, ele fala na questão da ressurreição, né, ali quando fala daquela mulher que teve 5 maridos e de quem seria ela na ressurreição. Ele diz, olha, nisso vocês estão laborando, trabalhando pesado, num erro muito grande. E tem muitas denominações, igrejas, tem muitos ministérios que estão ainda laborando em erros grosseiros, profundos, e nós devemos procurar apresentar diante de Deus aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Então esse texto, por toda a Bíblia, viu, pastor Nilson? Tanto no Velho como no Novo Testamento, em João está escrita a mesma coisa, viu? Nós não podemos retirar e acrescentar absolutamente nada. Até o próprio grande apóstolo Paulo, né, no livro de 2 aos Coríntios, principalmente, ele fala muito, isso aqui diz o Senhor, isso aqui diz eu, isso aqui diz o Senhor, isso aqui diz eu, assim diz o Senhor, assim, se o Senhor que diz assim, Deus não tem mandamento, mas eu como homem de Deus, eu dou essa instrução. Eu acho que ele começou a falar muito sobre isso, tanto que uma terceira carta que ele escreve não chegou até nós, né? Numa terceira carta que ele se refere, porque no 2 aos Coríntios você percebe muito ele falando muito, aí eu penso que eu também tenho o Espírito Santo, né? Por isso foi o espinho da carne, para que não se ensoberbecesse, para que não se desviasse, para que ele não caísse, né? Mas você percebe muito ele falando isso no Novo Testamento, na segunda carta dele, né? E uma terceira carta que ele escreve aos Coríntios não está na Bíblia, né? Mas há uma referência dela. Então todo cuidado é pouco com relação à palavra, nem acrescentar, né? Até mesmo Provérbios capítulo 26, quando ele diz lá, acho que é 26, ele diz lá, em Provérbios, né, que você não deve responder ao tolo segundo a sua tolice.
para que você não se torne igual a ele. Mas ao tolo, você responde ele segundo a tolice dele, né? Para que você não seja, eu esqueci a palavra ali, para que você não seja, eu esqueci, Provérbios 26, pode ler ali. E isso né, muito tempo, muitos anos, houve uma briga teológica se realmente, né, o livro de Provérbios era inspirado ou não. Porque ele diz, olha, não responda ao tolo, para que você não se faça semelhante a ele. E não responda ao tolo, ou responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que ele não se tenha por sábio, né? Então, cada um de nós estamos dentro de uma situação difícil, né? Ele diz que eu não devo responder, mas eu devo responder, Então, eu devo que escolher ali. Uma das duas, não tem como eliminar isso, né? Provérbios, capítulo 26, vocês podem ler em casa. Foi uma disputa muito grande, se isso era inspirado ou se não era inspirado, mas graças a Deus, né, resolveram essa questão de uma forma mais ampla, né, e com certeza eles chegaram a um acordo que realmente o livro de Provérbios, ele é absolutamente inspirado por Deus. Nós podemos até ler esse texto aqui, porque é maravilhoso, né? Glória a Deus. Provérbios 26, ele diz assim... Quando o senhor acha, pastor? Só enquanto o senhor acha aí, pode. eu dou um abração aqui para o nosso irmão Jefferson Sobrinho, ligadinho conosco. Irmão Jefferson, um abraço, Deus abençoe. O nosso querido evangelista Edinaldo Monigoni também ligadinho conosco. Olha que bênção, né? E é isso aí, manda aqui o seu alô, manda aqui para nós aqui a sua participação, né? Manda um joinha para a gente saber que você está aí e a gente pode mandar também um alôzinho para você, em nome de Jesus Cristo, amém? O irmão Wilson mandou aqui, pastor, Provérbios 26, 4 e 5. Isso, 4 e 5. Diz assim, olha, não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que ele não te faça semelhante a ti. Ao insensato, responde segundo a sua estutícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Então houve uma disputa de décadas, né? Para resolver se isso era inspirado ou não. Mas aí dentro do contexto, né, ficou muito claro que a sabedoria de Deus estava falando para nós do perigo de responder ao insensato segundo a sua sensatez. Maravilha. Insensatez. Louvado seja Deus. Pastor Carlos, nosso irmão Cid mandou mais uma pergunta aqui, mas antes da gente fazer a pergunta dele para o senhor, está respondido, né, pastor? A pergunta do senhor, tá bom? Com relação aí, né? O livro aqui de Apocalipse. Mas uma coisa, pastor, que está dentro desse contexto aí, né, a questão de tirar, acrescentar, que eu acredito assim que nós temos que tomar muito cuidado com relação às traduções das Bíblias, né? Algumas lives atrás nós já falamos a respeito disso, porque hoje em dia nós temos muita tradução de Bíblia, né? Muita mesmo, né? De todo tipo, toda maneira e tal, e a gente vê que algumas até nem bate muito mais com o original, né? Devido a muita tradução. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, nós né? temos bastante cuidado. Não sei para os irmãos, né? Não sei para os irmãos, quantos irmãos lê, mas eu esse ano eu já ouvi o Novo Testamento 15 vezes. Isso faz diferença. Já ouvi o Velho Testamento 2 vezes. No total, estou completando 90 vezes que eu leio o Velho Testamento, a Bíblia toda. 90 vezes, então isso faz a diferença, você está acostumado, e eu posso dizer, e eu sei que isso vai para longe, eu posso dizer claramente, poderíamos citar, marcar vários textos que a mudança muda a teologia. A mudança muda a teologia. Talvez você lê uma vez na vida, você lê uma hoje, daqui a 50 anos você lê outra. Agora, quando você está constantemente, a cada 2, 3 meses, você atravessa a Bíblia, a cada mês você atravessa a Bíblia 2, 3 vezes, uma vez por semana, é diferente, né? Quando se traduz, né? Então precisa se tomar muito cuidado com as traduções da palavra de Deus, porque eu posso citar 7 ou 8 passagens que foi revista, corrigida, e a teologia muda. A teologia muda, então tem que se tomar muito cuidado. A teologia estava errada, agora é que está certa. Então é uma preocupação que eu tenho muito grande, e que se tome muito cuidado com as traduções da palavra de Deus. Maravilha, cuidado com a revelação verbal de Deus, né, pastor? Aquele que Deus realmente ele revelou
e ele deixou literalmente escrito, né? Então, com certeza, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, né, com essas questões aí. Pastor Carlos, nosso irmão Cid está animado, ele está participando bastante, né? Que bênção, né? Seja o irmão Cid aí, tá bom? Já estamos aí na reta final da programação, mas acho que dá para o pastor responder mais essa pergunta ainda, né? Ele colocou assim: pastor, sabemos que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi o livro de Gênesis, e sim o livro de Jó. Já ouvi falar que o último livro da Bíblia a ser escrito não é Apocalipse, e sim 3 João. É isso mesmo, pastor? Está correto? Dentro dentro do que se conhece da história, é isso. Né? Acho que sem nenhum mérito de absolutamente nada, sem nenhum risco de absolutamente nada, né? Sem nenhum de perda, né? Não se incorre em nenhuma dificuldade, se de fato, como os grandes, os pais da igreja, os teólogos mais profundos conhecedores têm assim estabelecido, né? É isso mesmo. Essa é a ideia, né? Mas não tem assim, viu, irmão Cid, nosso querido, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma perda, né? Porque nós sabemos que realmente Apocalipse e 1 João, muitas vezes você lê e vê assim que está no passado, né? Está no passado, é uma linguagem no passado, onde as pessoas estabelecem, né? No livro de Jó também, né? A maioria nunca ouviu isso, mas é uma realidade, né? Até por causa dos povos, por causa da localidade, por causa do tipo de linguagem que é usado, do tipo de escritura que foi usado, então ali, né, eles têm como estabelecer o período, o ano, o tempo, e assim né, com certeza. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, estamos aí, falta 5 minutos, pastor, mas vai mais uma, pastor. Amém? Pode ser mais uma? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos lá, mais uma então. Pastor Carlos, por que a gente chama, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? Por que se considera esse livro como Pentateuco? O que significa isso, pastor? De penta, na verdade, é de 5, né? Na verdade, é um termo que foi vamos dizer assim, batizado, cognominado, né? Do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Não tem muita profundidade, né? Não tem muito mais do que isso. E, na verdade, são 5 livros assim que eles seguem, né, uma sequência lógica no tempo, né, enquanto, né, quando já começa a falar ali mais para frente, né, de Juízes, quando se fala de Josué, eles não têm tanta sequência, né, mas esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles seguem uma sequência cronológica, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né, e Deuteronômio. Deutero, né, é repetição. Na verdade, Deuteronômio não é uma repetição de Números, né? Tem muitas coisas novas, mas ali é Deuteronômio no sentido que Números, Moisés, ele fala ao povo que saiu do Egito, né, Levítico, e Deuteronômio, Deus através de Abraão, de Moisés, ele fala aos filhos daqueles que saíram do Egito e morreram. Então ali Moisés, né, ele está repetindo aquilo que ele diz aos pais, né, ali no deserto, e ali ele fala, uma grande maioria, ele fala praticamente a mesma coisa, mas tem muitos acréscimos, né, então ele segue ali uma sequência cronológica. Quando nós formos ler, por exemplo, depois, como nós já falamos, né, Josué, Juízes, Crônicas, né, não se segue, né, literalmente as datas, mas ali sim segue uma sequência, e são os 5 primeiros livros, né, que chama do Pentateuco, da lei, enfim. Maravilha. Pastor, a última para nós estarmos, né, encerrando nossa programação de hoje, que foi muito legal, né, curiosidades bíblicas. Segundo os estudiosos da Bíblia, aí, uma boa parte, ou a maioria, né, a grande parte deles, eles dizem que Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos, né? Que a partir de 30 anos, né, ele começou o ministério dele, foram aí praticamente somente 3 anos, né, de ministério de Jesus Cristo e tal. A pergunta é essa, pastor, a curiosidade, isso procede, é verdade mesmo? E por quê? Se for verdade, por quê? Só depois dos 30 anos?
É interessante, né, pastor Adilson, porque Roboão, né, um dos reis lá, ele já tinha 40 anos, né? A Bíblia diz que ele tinha 40 anos, e ele era ainda um jovem e indeciso, né? Então, com certeza, Deus ele esperou o seu filho amadurecer, né? O seu filho crescer em graça, em estatura, em conhecimento, porque seria muito complicado, e é muito complicado hoje. Muitas pessoas pedem unção, pedem poder quando são jovens, mas Deus não vai soltar qualquer um para enfrentar o inferno, o mundo e a carne, né? Ele diz: considerai aquele que suportou tamanha oposição contra ti, para que vocês não desmaiem em suas almas, né? Hebreus capítulo 2. Então Deus com certeza esperou esse tempo para que ele amadurecesse, né? Para que ele crescesse, para que fisicamente também ele estivesse preparado, ele estivesse pronto, com toda certeza, né? Tanto físico como emocional e espiritualmente ele estivesse bastante amadurecido para posteriormente ele sair, né, ao campo para realizar e consumar a sua obra. Não tem muito o que explicar mais do que isso. Em suma, é isso mesmo, né? Com certeza, Paulo ele fala com relação ao diácono que ele seja primeiramente experimentado, e se ele se mostrar fiel, ele exerce o diaconato. Então, na verdade, é mais ou menos isso, né, que Deus agiu com Jesus Cristo. A Bíblia diz também que o mundo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, o mundo em si, ele estava, vamos dizer assim, maduro no sentido que as comunicações, né, as estradas, as vias de acesso com todo o mundo existente na época estavam, vamos dizer assim, de uma forma muito satisfatória, né, colocada. E aí então Deus envia seu Filho e a salvação. Paulo, em pouco tempo de ministério depois de Jesus Cristo, ele diz que até o Ilírico, ou a Ilíria, né, lá em Romanos capítulo 18, 15, né, ele fala que desde Jerusalém até Ilíria ele tinha anunciado o Evangelho. Ilíria lá em cima do mapa, lá depois do Mar Morto, lá em cima, longe, né? 15, 10 mil quilômetros. Por quê? Porque tinha os barcos, os navios, as estradas, os comércios, a plenitude dos tempos. E assim também o próprio Senhor Jesus Cristo, né, quando estava maduro, emocionalmente maduro, ele também, ele como o apóstolo das nossas almas, né, apóstolo de Deus, ele foi enviado para realmente bater de frente com as trevas e vencê-las. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, benção, né, pastor? Foi assim com Davi também, né, pastor? Davi foi ungido, esperou um bom tempo, né? Paulo, né, depois que teve encontro também, esperou algum tempo, né, alguns anos. Moisés, né? E tantos outros aí, com certeza. Parece até que, de certa forma, é meio um princípio de Deus, ele aguardar um pouco, né? A pessoa se organizar realmente, para poder, com certeza, né, enfrentar aí tudo quanto teriam que enfrentar. Amém? Pastor, chegamos no final da nossa programação. Amém? Aí deixar a oportunidade para o senhor deixar as suas considerações finais aí, mas antes quero mandar um abração para o pastor Marcelo. O pastor Marcelo, né, ele fez uma cirurgia na coluna hoje, pastor Carlos, né, está internado no Hospital São José, né, na pastora Dani. Um abração para vocês, viu? Estamos orando, com certeza já deu tudo certo. Amém. Em nome de Jesus. E essa semana a gente passa aí, tá bom, pastor Marcelo? Para estar aí tomando um café com você aí, fazendo uma oração, e ó, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pastor Carlos, considerações finais do senhor então, para nós estarmos encerrando? Glória a Deus, que nós, né, o nosso desejo, o nosso objetivo, para isso nós labutamos, né? Para isso nós temos nos empenhado realmente no conhecimento, orado, clamado, implorado sabedoria, graça de Deus. Esperamos que de alguma forma nós possamos ou tenhamos, né, contribuído para a edificação, consolo e exortação de pessoas tão especiais como os nossos queridos. Viu, pastor? Eu queria contar um testemunho até, né? Eu estava saindo de casa agora meio atrasado, né?
E a minha esposa, ela estava na casa da minha filha, um pouco mais acima, ela estava descendo até em casa, eu estava subindo, saí de casa, estava subindo, ela estava descendo, e ela estava descendo com o carrinho, né, de bebê, empurrando, tinha ajudado a levar a filha da Karina lá na casa dela mais para cima, a Maria Beatriz, né, está completando 9 meses, 10 meses. Aí assim, quando eu estava, ela passou, eu dei tchau para ela, baixei o vidro, deu tchau. Eu assim, senti uma coisa muito gostosa, assim, né? Até foi um bom tempo orando por ela. Deus abençoe essa mulher, abençoe essa moça, abençoe essa esposa, abençoe essa mãe, sabe? Teve um sentimento assim, muito diferente, sabe? De carinho, de proteção, de zelo, sabe, pastor Adilson? Amém. Foi assim muito diferente. E até tive lá um bom tempo orando por ela, na verdade, uma pessoa que tem se dedicado a Deus, uma pessoa que tem realmente se empenhado, né, e entrou de cabeça desde os 11 anos, né, agora dia 3 ela fez 43 anos, com 11 anos ela foi batizada, né, e a igreja tem sido enriquecida pela vida dela de uma forma tremenda. Então foi um sentimento muito gostoso, de muita gratidão, de muita reverência a Deus, uma oração sincera, e assim eu faço com os nossos amados, os nossos queridos. Estamos aqui para nos desgastar, as respostas não são tão fáceis, né? Até demora um pouco mais, mas quero louvar a Deus pela vida dos amados, né? Porque a Bíblia diz assim, viu, meus nossos amados, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos ter uma boa estima com relação a nós mesmos, a fim de que nós possamos amar os nossos próximos. Porque se nós tivéssemos uma baixa estima, se nós não gostarmos de nós mesmos, né? E nós devemos gostar de nós mesmos, porque Deus nos escolheu, somos de Deus, isso é maravilhoso, tremendo, devemos amor e reverência ao nosso Deus. Então continue buscando a Deus, um presto restabelecimento ao nosso amado e querido Marcelo. Nós amamos todos os irmãos e estamos aqui à disposição dos irmãos. Oramos, clamamos por todos vocês durante a semana, orem por nós. Então que Deus nos abençoe com conhecimento, com graça, e que Deus possa se usar os irmãos de uma forma plena, espetacular, né? Deixa a timidez de lado, busca a Deus, ora, se consagre, né? Se dedique, porque vale a pena servir a esse nosso amado Deus. Então Deus abençoe, uma noite, um final de noite especial, uma semana abençoada para vocês. Amém, glória a Deus. Vamos orar, pastor, vamos falar com Deus? O senhor pode orar? Oros. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é compaixão, o Senhor é graça. Queremos agradecer por estarmos aqui compartilhando a tua palavra, Pai. Não queremos acrescentar, não queremos ficar aquém daquilo que o Senhor tem se revelado. Traz espírito de entendimento, conhecimento, sabedoria, revelação, discernimento espiritual aos nossos amados, a nós também, Pai. Nós colocamos todos esses queridos e amados que têm nos participado conosco, Senhor, desse culto ao conhecimento do Senhor, nessa 1h30 que nós estamos aqui juntos, Senhor. Continua ministrando, continua desembaraçando o caminho deles, continua levantando eles em segurança, Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, os olhos do Senhor estejam sobre eles, eles Amém, são Pai. Mais do que vencedores. Pai, venha o que vier sobre a vida deles, ajuda eles a ter uma atitude proativa, Senhor, porque o Senhor disse que estaria com eles, não abandonaria, o Senhor passaria pelo fogo, pela água, Senhor Deus, juntamente com eles. O Senhor diz que é o Senhor que os ajuda, Pai, que o Senhor possa verdadeiramente abençoá-los, ó Pai, como o Senhor já disse que eles são abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, que assim pela fé eles se apropriem de cada uma daquilo que o Senhor tem reservado para eles. Pai, muito obrigado pela oportunidade de falarmos, ó Pai, com pessoas tão caras, Amém, Pai. Tão especiais. Sim, são teus filhos. Seja com eles, prospera eles em tudo, Senhor. Esta é a nossa oração, esse é o nosso clamor, esta é a nossa súplica em favor de cada um deles e de todos aqueles que pertencem à casa e à família deles, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, meu querido. Olha só, irmão Jefferson mandou assim, ó. Pastor Carlos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês.
Diácono Sidney, pastor, excelente trabalho, Deus seja louvado, Deus abençoe os senhores, amém? A nossa irmã Mel mandou aqui, olha, amém, podia ter todos os dias a live como esta, né? Semana abençoada a todos, amém. Que bom, né? Que bom que os irmãos tenham gostado, né? Que o Senhor possa abençoar a cada um. Meus irmãos, chegamos no final da nossa programação, e aqui antes de nós estarmos dando tchau para você, eu quero deixar para você João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, Deus abençoe a sua vida, uma boa noite para você. Lembrando que segunda-feira que vem estamos de volta com mais uma live Está na Bíblia. Um beijo no teu coração e até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Depende o jeito que você fala com ele. Depende o jeito que você fala com Deus. Gostou da saída do piano? Depende o jeito que você faz tua oração. Foi proposital mesmo, cara. Estremece o céu e Deus estende a sua mão. Quem sabe estás tão abatido, sem forças pra falar. Quem sabe o que e também nem por onde começar. Mas se você não se esquecer ou fingir e fizer tua oração, a qualquer instante Deus pode mandar a solução. Aí ele nega. Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. Resposta, frustrando nosso inimigo. Se estás orando, aguarde, não temas, Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Depende o jeito que você fala com ele. Se em detalhes ou se esconde com medo de falar, do mesmo jeito ele vai ficar sabendo. Então o jeito é você abrir o coração. Sempre orando venceremos as forças do mal. A oração nos levará ao trono celestial. Não desanime, a cada dia ore mais e mais. Ei! E as vitórias descerão do trono celestial. Ei! Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar bem seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o diabo, o nosso inimigo. Se está
chorando aguarde, não temas, Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vence a calma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. E derrama sua alma. Palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Oh, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel.